Assistiremos agora ao painel número 1, intitulado Clusters – Estratégias de Desenvolvimento. Neste momento, convido as senhoras e os senhores para conhecer os nossos convidados. Informo que as perguntas para os nossos convidados poderão ser enviadas por meio do chat do YouTube. Como moderador deste painel, nosso convidado é o diretor corporativo do Grupo de Comunicação O Povo, Cliff Vilar. Os nossos convidados são André Barbosa, consultor sênior da SPI, Sociedade Portuguesa de Inovação, Célio Fernando Bezerra, secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Estado do Ceará, e Maia Júnior, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, SEDET. Meus caros André, secretário Célio Fernando, secretário Maia Júnior, sejam muito bem-vindos. E a partir de agora está no comando dos trabalhos o meu querido amigo mediador Cliff Vilar. Cliff, por favor. Boa tarde, obrigado, Mauro, pelas palavras. Boa tarde a todos. Obrigado aos convidados aqui presentes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade do Grupo Povo de participar do Ceará Global, que já está na sua 5ª edição. O tema que trazemos para esse painel aqui hoje é o Clusters, Estratégia de Desenvolvimento. Né? Boa tarde, doutor André. Boa tarde, doutor Célio. Boa tarde, doutor Maia. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com vocês hoje, dividindo esse painel, ok? Um grande abraço em vocês. André, vou começar com você. A Sociedade Portuguesa de Inovação ela foi contratada como parte da reestruturação da SEDET. Queria que você compartilhasse no que se refere a essa reestruturação, certo? E especificamente o conceito e a metodologia de priorização dos clusters. Muito bem. Boa tarde, Cliff. Boa tarde aqui aos meus companheiros também de painel, o Dr. Maia Júnior, o Dr. Célio. Inicio por também agradecer aqui o convite que foi feito a participar neste painel, neste evento tão importante, e poder partilhar um pouco aquilo que foi a nossa experiência de trabalho, de colaboração com o governo do Estado do Ceará. A SPI é uma empresa de consultoria privada que trabalha os tópicos de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento regional, e foi contratada para elaborar o Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará em 2018-2019. No âmbito da elaboração desse plano, nós tínhamos duas componentes. Uma componente, como você referiu, Cliff, que era a reorganização estrutural da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo, isso esteve muito claro ao longo de todo o trabalho, o Dr. Maia Júnior fez muita questão de deixá-lo claro. O objetivo era tornar a Secretaria como um elemento catalisador de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento econômico, à atração de investimentos e à internacionalização do Estado do Ceará. E esse é um ponto muito importante, essa aposta do governo na internacionalização do Estado do Ceará. E digo isso porque nós temos, através da SPI, muita experiência de trabalho em outros estados do Brasil, e não se verifica isso em outras realidades do país. Essa abertura à cooperação internacional, essa procura de investimento externo e, sobretudo, a criação de um ambiente de negócios, de um ambiente regulatório favorável a isso, até de uma cultura organizacional favorável a isso, e foi isso que o governo buscou com esse trabalho nessa componente da reorganização estrutural. No que se refere à componente mais técnica do projeto de desenvolvimento econômico, de estratégias de desenvolvimento econômico, aquilo que nós procuramos fazer foi selecionar setores prioritários para essa agenda de desenvolvimento futuro do Estado. Selecionamos 4. Foi um exercício difícil de se fazer e desafiante, porque, obviamente, você selecionar 4 setores como prioritários para essa agenda de desenvolvimento do Estado implica fazer opções e fundamentar essas opções, né? Essa escolha recaiu em setores como o turismo, como as tecnologias de informação e comunicação, o setor do agronegócio também,
houve outros setores, como o setor dos calçados, o setor da saúde, que embora não tenham entrado nessa lista, também tiveram uma referência como setores muito importantes para o desenvolvimento, e essa priorização foi feita com base na Europa, que tem a ver com a especialização inteligente. E, portanto, procurar associar aquilo que são as potencialidades endógenas do território, aquilo que o território já oferece e tem, com aquilo que são as suas capacidades de inovação, de desenvolvimento tecnológico. Porque desenvolvimento econômico tem muito a ver com criar valor. E criar valor passa muito pela ciência, tecnologia e inovação. E foi um pouco isso que nós fizemos, e depois poderia aqui partilhar mais informações sobre essa experiência. Obrigado, Cliff. Que é isso. Muito obrigado, André. Doutor Célio, tudo bem? Boa tarde. Acho que está sem áudio, Célio. Boa tarde, Cliff. Tudo bem? Boa tarde, Célio. Ok. Doutor Célio, você é um homem da iniciativa privada que veio aqui dar uma contribuição para o governo do Estado. A parte da Secretaria Executiva de Regionalização e Modernização da Casa Civil do governo do Estado do Ceará. Qual a sua missão dentro deste processo estratégico de desenvolvimento do Estado do Ceará? Qual a missão da sua parte? A missão confiada, Cliff. Boa tarde a todos, Cliff, ao Maia Júnior, ao André Barbosa, primeiramente. Mas a missão confiada foi até interessante, é um conceito. É uma secretaria chamada de pós-pandemia, né? A regionalização, ela cobre o Estado todo. E a ideia da modernização, ela se comunica com a inovação, muito bem colocada aí já pelo André Barbosa. A ideia da pós-pandemia, primeiro até eu tinha que buscar qual era o conceito, Cliff, porque nós naquele momento estávamos falando de retomada. E a retomada, ela significa aquele paciente que estava deitado, estava dentro de uma situação que logo em seguida ele estava se levantando, né? Retomou. A recuperação já tem aquele outro processo onde você tem uma pessoa que vai para a fisioterapia, vai tomar os remédios e tenta voltar àquela situação anterior, né? E aí vem a palavra pós-pandemia. Pós-pandemia teve que dar um significado um pouco maior. Ao mesmo tempo que hoje a gente vê alguns setores com retomada, outros com recuperação, pensar um pouco fora da caixa e entender que o mundo mudou. Então, algumas coisas, como agora, nós estaríamos fazendo pessoalmente, não estamos. Nós estamos aqui num evento que antigamente, Cliff, eu tinha só o Skype. Hoje, só no meu celular, eu tenho 14 tipos de videoconferência. Você vê que nesse plano de crise sanitária, nós aceleramos o futuro naquilo que já tinha sido colocado pelo Klaus Schwab na indústria 4.0 e que, de repente, já estava numa pandemia tecnológica, vamos dizer assim, o mundo se alterando numa velocidade muito grande e, de repente, essa aceleração ocorreu com muita força, não só no estado do Ceará, como também no Brasil e no mundo, né? Então, temos agora esse desafio. O que seria esse novo mindset que tem que ser conversado dentro do próprio governo, numa cooperação junto ao setor produtivo e às academias, que tem muito para contribuir. Acho que colocou muito bem a questão da inovação. A gente tem que ter muita pesquisa, muita ciência e trabalhar a diplomacia da ciência e da inovação, principalmente, para que a gente possa cooperar e conseguir dar saltos para poder acelerar esse futuro. Viu, Cliff? Não sei se consegui dizer, mas foi a tradução que eu pude dar a essa nova secretaria. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom, doutor Célio. Muito bem explicado. Eu acho que está... E agora vou dizer que você conseguiu conceituar essa missão que você abraçou junto ao governador Camilo Santana. Vou falar aqui com o secretário Maia Júnior. Boa tarde, secretário. Tudo bem? Sim, meu boa tarde a você, Clift, aos participantes desse evento importante, anual aqui no estado do Ceará. Parabenizar os organizadores, cumprimentar o André Barbosa, que nos ajudou aqui a construir essa estrutura de desenvolvimento econômico que
estamos implantando aqui no estado do Ceará, o meu amigo Célio, não só pela amizade, pelas parcerias que temos juntos aí nessa caminhada, que iniciou em 2017, né, na Secretaria de Planejamento, no qual ele nos acompanhou e fez um grande trabalho lá na Secretaria de Planejamento durante 2 anos conosco. Também num grupo que nós temos que discute estratégias e políticas públicas que possam melhorar o desempenho do nosso Estado. E agora, como companheiro de governo, esse profissional, essa liderança tão importante aqui do Ceará de hoje, né? Eu gostaria de dizer a vocês, né? Primeiro, esses 2 profissionais que estão na mesa têm um relevante trabalho dentro dessa concepção, desse conceito de transformação que estamos implementando aqui na Secretaria, né? Um trabalho esse que iniciou ainda em 2017, quando, no planejamento, a gente procurou coordenar ações em diversos pilares importantes de um governo para que o governo do governador Camilo Santana começasse a entregar os grandes objetivos à população, né, desde a sua eleição, né? E nessa reestruturação teve um momento, né, que foi uma reestruturação de Estado, onde fizemos intervenções importantes na gestão pública, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. O Célio esteve lá ao meu lado, né, construindo essas transformações, que culminou em dezembro de 2018 com o lançamento de ações importantes de mudanças na gestão pública estadual, né, assim como na gestão estadual do ponto de vista da área de assistência social e serviços de atendimento importantes para a população, né, como a reestruturação em áreas importantes como saúde, segurança, né, educação, que já estava com grandes avanços, né, e também na economia. E coube a mim, né, nessa etapa inicial, fazer uma licitação. Encontramos aí como vencedor a empresa do André, a SPI, que foi base, né, de toda essa reformulação estratégica que nós construímos, juntamente com outros consultores, né, para nortear os caminhos novos que nós precisávamos no desenvolvimento econômico. Aí tem, num grupo, né, nós fizemos toda a reestruturação organizacional. Não se faz desenvolvimento sem planejamento, em primeiro lugar, né, sem pessoas, né, e sem uma boa gestão. E isso precisava ser estruturado na área de desenvolvimento econômico. Aí teve toda uma reforma desse background, né, que apoia, né, o ambiente de negócio do Estado, que se torna um facilitador para que os empreendedores, né, sejam acolhidos e possam fazer não só investimentos, mas também gerar oportunidades de trabalho para qualificar o nosso desenvolvimento econômico. Aí foi muito importante, né, o trabalho construído em cima do Ceará Veloz 1.0, que foi lançado aí em cima de bases ainda em 2018, né? O Célio teve uma participação efetiva nesse trabalho, o Elcio Batista também. O próprio André já dava os primeiros passos no início do trabalho da consultoria que nós contratamos a sua empresa, né? Depois veio o Ceará Veloz 2.0, que já foi fruto, né, da nossa chegada a estruturar e implementar esse trabalho aqui no desenvolvimento econômico. Foi importantíssimo esse trabalho de transição elaborado pelo André, com recomendações importantes, assim como foi importante, né, o planejamento estratégico 2050, que já estava no estágio bastante avançado, foi iniciado em 2017, assim como foi muito importante as rotas estratégicas da FIEC, assim como foi muito importante, reunindo essa base de conhecimento, né, nós procuramos, nessa base toda,
não só fazer uma avaliação do estágio que nós tínhamos, do aprendizado, mas também fazer propostas que pudessem dar uma sacudida no desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, em vários aspectos. E aí a importância do trabalho que o André fez com a SPI e com esses outros, que foi a base, né, do conhecimento. Logicamente que aí o Ceará 2050 contribuiu com todo um diagnóstico de mais de 50 anos do desenvolvimento do Ceará, com avaliações, né, sobre vários aspectos do que é que nós teríamos que construir daqui para frente para pensar num outro ciclo vitorioso, já que o Ceará tem um ciclo bastante robusto e vitorioso nos últimos 35 anos, a partir do que foram as mudanças lideradas pelo então governador Tasso Gereissati, pelo ex-governador, ex-ministro Ciro Ferreira Gomes e por outros políticos importantes do Ceará, como Beni, como Lúcio Alcântara, né, que ajudaram a construção desse novo momento, depois seguido e continuado tanto pelo Cid como pelo o governador Camilo, né, que eu tive a felicidade de encontrá-lo, né, a partir do convite que me fez para vir colaborar com o seu trabalho. Outro ponto muito importante, né, foi o planejamento estratégico que a gente fez com o professor Itendra Patel, né, da empresa IXL de Boston, que veio fazer essa junção, né, de conhecimento desses trabalhos todos, dessas recomendações, em discussão com os grupos de trabalho da Secretaria e de suas vinculadas, para prepararmos o Ceará Veloz 2.0. Ceará Veloz 2.0, que agora, como disse muito bem o Célio, com essas lições, né, deixadas pela pandemia, né, com o aprendizado, né, desse momento, né, que exige das autoridades e dos governantes um foco muito forte, né, na gestão pública e na eficiência fiscal, né, exige um foco muito forte nos mais pobres, né, a pobreza recrudesceu com a pandemia, não só no Ceará, não só no Brasil, como no mundo. Voltamos a patamares anteriores bem representativos. Esse é o grande desafio do Brasil, é o grande desafio das nações pobres e emergentes, né? E as lições de uma retomada, de uma recuperação da economia que foi tão abatida, né, por conta dessa pandemia, e o pensar num novo projeto, né? Isso a gente já tinha pensado com o Ceará Veloz 1 e o Ceará Veloz 2.0, né? Estamos já com o documento pronto, dialogado com as entidades produtivas, para lançar muito em breve, o governador deve lançar o Ceará Veloz 3.0, que traz, por conta do novo momento de digitalização que o mundo passou a exigir depois da pandemia, novos momentos, né, de mecanismos e meios tecnológicos que as empresas e os governos, né, precisaram entender e inserir nas suas programações, né? Não se faz uma estrutura de recuperação de uma economia, de uma retomada econômica, sem entender esses processos, sem enxergar essas disponibilidades, porque estamos diante de um mundo que exige, como foi colocado aqui pelo Célio, inovação, exige a compreensão, né, de necessárias intervenções para um ambiente de negócio adequado, a uma realidade que possa promover e desenvolver a economia, né? E aí estão várias intervenções, né? Ambiente de negócios, rede de capital humano, rede de inovação e tecnologia, infraestrutura, né? Ambiente seguro e garantido de negócios. Estou falando aqui no evento para investidores, inserção internacional, fontes de financiamento e tantos outros aprendizados que a gente teve na construção desse trabalho, da reestruturação da economia do Estado do Ceará, né?
para mais 30 anos, né, que é o que preconiza o Ceará 2050. E montar uma estrutura, confiar num trabalho de planejamento estratégico, tático, operacional, confiar num novo modelo de gestão, numa estrutura focada, né, com todas essas informações que foram reunidas, né, para poder redirecionar o trabalho, né, confiar em montar times capazes de responder a essas demandas, né, para uma economia mais contemporânea, para uma economia mais tecnológica, para uma economia mais inteligente, né, sair de uma economia intuitiva, primária, né, como o Ceará vem saindo nos últimos 50 anos, encontrar meios, encontrar equipamentos, encontrar intervenções adequadas. Isso tudo foram desafios para construir essa nova SEDET. Então, hoje nós estamos aí concluindo, até o final do ano, eu espero dar como concluído todo esse trabalho, e aí, a partir daí, é o foco de procurar promover essa economia que está aqui montada. O André colocou aí alguns segmentos que foram priorizados nesse trabalho. Nós, inclusive, André, a gente vem acrescendo, né, agora o cluster, a cadeia de economia, né, renováveis. Nós estamos agregando esse projeto de hidrogênio verde. O Ceará está aí, né, pioneiramente, mais uma vez, protagonizando. Hoje, inclusive, o Ceará deve estar com um momento extremamente rico, porque está tendo um evento promovido pela Editora Globo, pelo Valor Econômico, pelo governo do Estado, em paralelo ao Ceará Global, né, 2 movimentos importantes para o futuro e o desenvolvimento do Ceará, né, as discussões, o protagonismo do hidrogênio verde estão aqui hoje, durante um dia de trabalho aí, sendo liderado pelo governador Camilo, né, e o Ceará Global, que é um evento que eu reputo importantíssimo dentro do calendário de desenvolvimento e promoção da economia do Estado, porque um dos pontos e dos fatores prioritários desse Ceará Veloz 3.0, que tanto o Estado como a Federação das Indústrias, né, a parceria que o Ricardo está promovendo, estão considerando importantes nessa união, que é agregar a esse desenvolvimento do Estado do Ceará, além das cadeias, que eu acho que nós vamos ter oportunidade de comentá-las. A gente acresceu algumas coisas mais, por conta exatamente, né, das oportunidades que foram se formando na implantação do processo, né? A inserção internacional, isso é fundamental, tornar o Estado do Ceará competitivo do ponto de vista internacional, né? Não só numa balança comercial bastante representativa, mas criando movimentos importantes para a inserção das nossas empresas, né, de empresas líderes do Estado do Ceará, que estão ganhando escala e força dentro do Brasil, também do ponto de vista internacional. A questão do financiamento, a reestruturação das fontes de financiamento, nós temos que transitar aí entre o modelo de financiamento e de estímulos ao setor privado, muito apegado ao recurso público, com uma transição em busca dos recursos que o mercado oferece e disponibiliza para grandes projetos serem financiados, né? Essa estruturação da questão do Estado do Ceará capacitar, né, o seu capital humano para esses desafios, para essas oportunidades, essa rede tecnológica de inovação, 8 universidades, mais de uma centena de faculdades, os IFCE, que são um número de mais ou menos 34, as FATECs, que são 2, os instrumentos de escolas profissionalizantes do sistema público, 122 escolas, mais de 800 laboratórios, são pontos importantes nessa transformação, né? Essa rede de inovação e tecnologia, uma infraestrutura que recentemente tivemos aí uma aferição desses resultados importantes, né? Como a questão de estarmos aí pelo ranking da CLP, o Centro de Lideranças Públicas, que é no estado de São Paulo, tornando o Ceará a infraestrutura mais competitiva do Nordeste do Brasil. Hoje, nós estamos, né, acolhendo empresas, empresários que querem aqui empreender, oferecendo todo esse conjunto, né, que se soma à melhor ambiência de negócio, à simplificação, né, à clareza
né, e a transparência, se soma isso às garantias jurídicas, né, se soma tudo isso um Estado confiável, né, credor de boa governança e de boa governabilidade. Então, isso são as minhas considerações. Eu vou me colocar aí à disposição do debate para a gente falar dessa nova proposta de desenvolvimento econômico que elaboramos, e aqui aproveito para publicamente agradecer, né, a contribuição da inteligência, que ainda continua sempre contribuindo aqui conosco, né? O André foi uma surpresa super positiva, que agregou conhecimento ao nosso trabalho, como também do Célio, né? Eu diria, Cliff, para fechar, eu acho que você trazer dois debatedores aqui para discutir aqui conosco essas políticas, isso é até covardia, né? Porque todos dois são grandes amigos, né? São pessoas admiráveis, né? Para a minha pessoa, né? E são grandes contribuintes desse projeto que a gente lidera com o apoio não só dentro das equipes de governo, o patrocínio do governador Camilo e de todas as equipes, como também o patrocínio das entidades de classe, Federação das Indústrias, né, FEComércio, FCDL, CDL, as entidades que fazem o desenvolvimento econômico, porque hoje pela manhã eu coloquei um ponto importante. Eu acho que a gente conseguiu, através, né, eu tenho um estilo, sempre quem me conhece muito de perto, né, um pouco disruptivo, mas provocador também, né? E coloquei hoje de manhã a provocação que eu fiz há 4 anos e meio atrás, junto com o secretário Inácio, quando eu desafiei as universidades do estado do Ceará, são 8 universidades, a toda essa academia, a tomar uma posição diferente em relação ao desenvolvimento do estado. Que ela viesse, né, como um instrumento caro, disponível do conhecimento, né? Como é que a gente pode desenvolver um estado com uma universidade, com uma corporação como a nossas academias, né? Temos aqui 8 universidades, né? Dos quais 7 são públicas, temos centros universitários, e eu provoquei os reitores presentes nessa reunião que houve na Secretaria de Ciência e Tecnologia, perguntando a eles o que é que eles estavam fazendo aqui, né? Porque eles estão alheios ao desenvolvimento do estado do Ceará. O reitor Henri, naquela época, é testemunho disso, né? O reitor Vali, o reitor Araripe, do IFCE, o secretário Inácio, os reitores da UVA, da URCA, são testemunho dessa provocação. O que é que eu queria naquele momento? Eu queria uma cooperação, né? Eu queria uma colaboração mais próxima, né, da academia cearense na contribuição dela com o desenvolvimento. Por que eu queria isso? Porque lá é o berço do conhecimento, lá é quem tem as conexões mais importantes com as entidades acadêmicas do mundo inteiro, né? Internar esse conhecimento, aproximar esse crescimento ao desenvolvimento do estado do Ceará, ainda é um grande desafio. Graças a Deus, o reitor Cândido abraçou essa causa com muita fortaleza, né? E outra provocação foi a Federação das Indústrias, né? Aos organismos de classe, né? E também ao próprio governador. Eu perguntei o que é que ele esperava, né, dessa tríplice hélice, qual era a expectativa que ele tinha de juntar esses pilares que fizeram o desenvolvimento dos principais projetos de desenvolvimento do mundo. Por que o Ceará tinha que fazer diferente? A universidade numa direção, né? O Estado noutra e a FIEC noutra. Nós tínhamos que ir juntar esses vértices de uma forma muito conectada e homogênea para fazer uma transformação. Chega uma hora que é preciso provocar esses líderes das universidades, os líderes de governo, governador, né? E também os líderes das entidades de classe, para projetar um desenvolvimento que possa servir a todos, que possa transformar esse Estado tão pobre, tão necessitado de lideranças que abracem uma causa. E a minha causa é a causa de desenvolver o Ceará, de ter um Ceará mais rico, capaz de superar suas diversidades. É isso mesmo. Secretário, bem, de uma certa forma, o senhor antecipou a minha pergunta agora,
e essa pergunta eu vou fazer um giro com o André, com o Célio e depois com o senhor novamente, a respeito do Ceará Veloz, certo? Essa plataforma do governo do estado do Ceará que para acelerar o desenvolvimento socioeconômico com redução das desigualdades. A gente sempre falou, há décadas atrás aqui no Brasil, a gente falava de progresso e a gente não colocava a expressão inclusão nisso. Certo? Um dos trabalhos que a consultoria internacional que o André está à frente faz mais precisamente a análise para curto e médio prazo de quais setores produtivos têm mais capacidade de gerar riqueza e distribuição de renda do Estado de forma rápida. Então, a gente está falando de rapidez, de pressa, de velocidade. Mas a pergunta que vai para os três, começando pelo André, depois o Célio, depois o Maia, é exatamente, eu queria que vocês explicassem por que é importante esse conceito das 3 hélices, certo? De concreto, por que é importante esse conceito? E quais os primeiros movimentos, quais os movimentos que na prática já começaram com esse conceito das 3 hélices? Eu vou começar com essa pergunta com o André. Com você, André. Obrigado, Cliff. Bom, esse movimento da tripla hélice, talvez aqui explicando de uma forma muito simplista, mas acho que podemos avançar nesse sentido, que o governo e o Estado, digamos assim, não ou não deve ser o agente econômico principal numa economia. Pode facilitar, pode induzir, mas não é ele quem vai diretamente gerar emprego, gerar riqueza. Ele tem que criar as condições para que isso seja feito por quem tem essa principal responsabilidade, que é o setor privado, não é? As empresas. São elas que têm essa capacidade. E, portanto, as empresas vão gerar riqueza, vão gerar valor, só que se não tiverem associado aquilo que são o conhecimento e as competências científico-tecnológicas que vêm da academia, que é a tal terceira hélice, o desenvolvimento econômico e a atividade econômica vai estar muito baseada em atividades de pouco valor acrescentado, provavelmente muito intensivas em mão de obra, mas com salários baixos, empregos pouco qualificados, e não vai conseguir verdadeiramente gerar uma riqueza que transforme o território. E, portanto, a participação da academia nessa lógica de inovação, como o secretário Maia falou, não é, que reuniu as universidades logo no início para perguntar como é que poderiam contribuir, o caminho é mesmo esse. O meio acadêmico, por vezes, e falo isso de uma empresa que tem muita gente que trabalha no meio acadêmico, por vezes pode ser um pouco fechado. E é muito importante que se abra a sociedade e, ao abrir-se a sociedade, contribua nesse trabalho de desenvolvimento econômico, agregando esse valor, agregando esse conhecimento que vai tornar a atividade econômica mais complexa e vai gerar mais empregos, mais e melhores empregos e mais e melhor riqueza. Tá? E, portanto, cada uma dessas hélices da tripla hélice acaba por se complementar. Eu talvez iria um pouco mais além, e, se me permite, eu vou trazendo um pouco também aqui daquilo que é a experiência europeia, né? Aqui na Europa a gente já não fala mais só em tripla hélice, a gente fala em quádrupla hélice. E essa quarta hélice é a sociedade civil. A população em geral, né? E organizada através de associações, cooperativas, etc. E por quê? A geração de conhecimento, a geração de riqueza, e esse papel do Estado, do governo, em facilitar essa geração de conhecimento, essa geração de riqueza, só tem sentido se for em benefício das populações, em benefício da sociedade civil. E esse benefício é responder aos desafios, às necessidades, às demandas que a população tem na sua vida diária. Não é? E esses desafios, essas demandas são, no mundo atual, cada vez mais complexos. Né? Tivemos a situação da pandemia, ainda temos, né? Temos um desafio, temos talvez outros 2 desafios muito, muito claros, para os quais a sociedade civil exige que se dê uma resposta e que nós precisamos do governo, academia e setor privado para dar uma resposta, que é o desafio da digitalização,
não é, da transição digital. Portanto, nós vivemos num mundo cada vez mais virtual, que exige competências digitais, não é? Não só no nosso dia a dia, mas nas empresas e no governo. E o desafio da transição verde. Portanto, mudar o nosso modelo produtivo para um modelo produtivo mais sustentável, que utilize os recursos de uma forma mais eficiente, que tenha mais cuidado com o planeta e com as questões ambientais. E, portanto, a sociedade civil tem que entrar nessa equação, tem que se formar essa quádrupla hélice, e o trabalho coordenado da academia, do governo e do setor privado ajudar a responder aquilo que são essas necessidades e desafios do dia a dia da sociedade civil. Assim, em breves palavras, é um pouco por aí que está orientada as propostas e as estratégias de desenvolvimento econômico aqui na Europa, tá? Para os quais vai se disponibilizando também bastante financiamento, seja público, seja privado. Tá? E acho que é um ponto importante a nós termos aqui em consideração também essa quádrupla hélice, a sociedade civil, a resposta a essas necessidades e, claro, toda essa complementariedade que eu acabei de dizer entre academia, governo e setor privado. Muito bom. Doutor Célio, eu gostaria de colocar um pouco mais de pimenta no vatapá antes de passar a tríplice hélice para o amigo. O André falou muito sobre a questão do papel do Estado. E eu queria colocar também a questão do papel do Estado empreendedor, certo? Enfim, desse conceito que está se colocando, que o Estado ele tem que ter uma participação de fomento muito importante. E eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo, tanto da hélice tripla, certo, quanto dessa questão do papel de um Estado empreendedor, da importância de um Estado como esse fomentador do desenvolvimento. Bom, é uma provocação à pimenta, porque o Cliff sabe o quanto eu sou um liberal, né? Por natureza e um homem de mercado. E quando se coloca o Estado empreendedor, esse é um debate importante, é um debate europeu, inglês, da Marcuse, e a gente tem que levar em conta. Mas deixa eu lhe colocar uma questão que é importante. Eu vou começar pelo mais fácil, tá certo? Depois eu volto para o Estado empreendedor e lhe mostro como é que eu vejo esse Estado empreendedor dentro de uma lógica até de liberalismo econômico. Gostei muito quando o André coloca nessa complementariedade à sociedade civil. O Ceará, e aí liderado inicialmente aí, dentro da Secretaria de Planejamento, com o Maia Júnior, quando foi lançado o Ceará 2050. O Ceará 2050 foi com a Universidade Federal coordenando. E isso é interessante, que é um projeto de Estado. É assim que o governador também se apropriou dessa denominação. E um projeto de Estado trabalha com o governo, trabalha sim com o mercado, as atividades produtivas, trabalha com a academia ficou com esse elo de coordenar de forma geral, e com a sociedade civil. Tanto é que ele abre até o discurso do Ceará 2050 com o diálogo. E essa tem sido a palavra-chave do governador Camilo Santana. E, nesse momento, o diálogo que foi feito foi reunir quase 10 mil pessoas em todo o estado, trabalhavam nas 14 macro-regiões, o Ceará 2050. Muito importante quando você abre Estado, dentro do conceito de governo, mercado e academia, já procurando responder um pouco o Cliff, desse Estado empreendedor, porque o Estado somos todos nós. O governo, ele é passageiro, e na hora que você tem um projeto de Estado, você reúne realmente todas essas entidades de uma forma cooperativa, e é fundamental, e quanto menos madura é uma sociedade, ou o estágio de seu desenvolvimento é menos maduro, talvez mais ele precise. Me lembro uma vez conversando com um amigo do Timor-Leste, e a gente falava qual era o estado mínimo. Ele dizia assim, rapaz, o estado mínimo é quase máximo, porque ninguém investia no Timor-Leste. Então, a gente às vezes não consegue relativizar a ideia do que é um estado mínimo e dentro dessa visão que é colocada. Agora, importantíssimo, quando a gente reúne todos esses atores que fazem parte do Estado, a gente começa a ver como é que a gente assume também compromisso e como é que isso é visto dentro da narrativa. E aqui a gente falando um pouco sobre a questão da internacionalização, como é que o Ceará se coloca dentro disso e como é que ele faz essa adesão. Então, nós temos aí uma ODS, a
ODS número 17, em que ela fala das parcerias e dos meios de implantação. E essas parcerias são fundamentais. Elas significam compromissos. Então, o Estado, e aí vamos conversar, o Estado e mercado, na sua complementariedade, começaram a falar de um environment, social governance, ou o ambiental, social e a governança, de uma mesma forma. E esses compromissos tiveram que ser alinhados. Na hora que, por exemplo, hoje o secretário Maia Júnior fala do hidrogênio verde, nós estamos falando de uma estratégia climática global que o Estado do Ceará está oferecendo para o mundo. Olha que coisa interessante. Isso é ético. Não é só olhar para o umbigo, é você olhar mais e para o mundo para poder construir tudo isso. Semana passada, o governador do Estado do Ceará assinou um compromisso para um plano de ação climática nos próximos 12 meses, colocou já a questão das emissões de carbono até 2030, uma redução em até 50%, que é o que tem sido colocado, tanto lá para a coalizão, o Under 2, como também dentro da visão do Net Zero, ou do Race to Zero, quer dizer, a corrida para o zero, e também assinou, nesse mesmo decreto, já um compromisso de, em 2050, olha como é que casa a visão do planejamento estratégico, já o compromisso de zero carbono lá na frente. E olha que isso tem um custo elevado e tem um plano, tem um cronograma, tem uma forma de ser feito. Mas não é só isso. Quando a gente fala, esse é o E. E o S? O S, recentemente, também, o compromisso que está sendo firmado é com a FAO para a criação do escritório de projetos aqui dentro. Olhe como é que nós estamos buscando compromissos que são chancelados internacionalmente. E isso é fundamental. Então, a FAO fez um seminário agora, o governador também apresentou o Ceará 2050 e foi convidado para colocar o Ceará 2050 e também outros programas, como o Veloz e outros programas do Estado, que o governo tem implementado, aí sob uma grande liderança aí do secretário Maia Júnior, que trouxe muitas dessas competências e conceitos, e a gente teve aí o quê? O governador convidado para falar para governadores de unidades nacionais do país, além da Unicef, que já está aqui desde 1999. E fechando o ISG, na governança, o Ceará, juntamente com Minas e São Paulo, se comprometeu e aderiu ao peer review da OCDE. Então, nós estamos aceitando o compromisso da desburocratização e da desregulamentação, tendo como referência os países desenvolvidos. É a primeira vez que a OCDE abre esse espaço para unidades subnacionais. Em alguns momentos, e é bom a gente entender agora, não só a internacionalização, mas o internacionalismo, que a gente chama, uma hora a diplomacia ela é feita entre países. A paradiplomacia é das unidades subnacionais. E a paradiplomacia segue muitas vezes, como é no caso da OCDE, aquilo que o governo federal, o ente federativo, está fazendo. Agora, em alguns momentos, na questão principalmente ambiental, às vezes nós estamos dentro da protodiplomacia, viu, Cliff? Olha como é interessante. Você começa a chocar também um desenho que uma unidade subnacional faz com o que o governo federal, principalmente quando se fala das questões ambientais. E ainda tem mais um caminho que nós estamos seguindo, que no 4.0, recentemente foi criado o Centro de Excelência 4.0 em São Paulo, né? E nós procuramos falar com o Fórum Econômico lá de Davos para poder ver como é que nós nos enquadramos, né, em fundos dentro dos programas, inclusive de educação, onde o Ceará é o melhor do mundo, é o melhor no Brasil entre as escolas públicas, né? 79 em 100 da primeira à quinta série, da sexta nova são 73 em 100, e no ensino médio, que ele tem o quarto lugar, nos outros ele tem o terceiro e o primeiro lugar, tem 21 escolas dentro da 100. Então, isso é importante a gente entender, que quando você vai também para uma discussão da 4.0, você está falando de gente. Nós falamos da transformação digital, e até me lembro aqui que quem criou e até me colocou lá, né, secretário Maia Júnior, foi um debate muito importante para botar a educação para o trabalho. Olha, durante a pandemia foi feito um grupo de integração reunindo Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria do Meio Ambiente e mais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para falar sobre educação para o trabalho, já nessa visão, porque tinham pessoas que ficariam desempregadas, que não têm mais condições, tinham pessoas que tinham que se reconverter para o trabalho, e
Uma outra necessidade, quando você começa a falar de hidrogênio verde, você começa a ter que ter um capital humano, uma mão de obra qualificada que não existia. Então, você tem aí gente para poder. E é lógico que todo esse arquétipo construído de um Estado ESG 4.0, com essa visão de cooperação, Estado, mercado, academia, com o diálogo com a sociedade, aí tentando fazer bem um conceito, né, André? A gente acaba conseguindo, depois de tantos debates, assumir compromissos internacionais. Vamos estar na COP26, Cliff. E aí, esse é que é o grande Estado empreendedor. É aquele que consegue se internacionalizar, criando compromisso com organismos internacionais, consegue fazer o seu diálogo e consegue criar um ambiente de negócio aceito. Lembrando que o secretário Maia Júnior disse, o Ceará é o primeiro lugar em transparência no Brasil como Estado. E no Nordeste é o primeiro em sustentabilidade. É muito importante essa questão para a gente poder falar. E esses planos todos são realmente para o ODS1, erradicar a pobreza. Bom, é assim que a gente fala de Estado empreendedor. Ambiente de negócio e tentando ver o que se pensa nas melhores práticas no mundo inteiro. Nesse sentido. Tá bom, Cliff? Me estendi um pouquinho, mas é o meu jeito, Cliff, não tem jeito. E a pergunta sua era difícil. Tranquilo. Bom, vou ver se eu faço aqui uma pergunta também apimentada para o meu amigo secretário Maia Júnior. Secretário, eu fiz aqui uma pergunta sobre o Estado empreendedor para o Sérgio, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta também, olhando também para a questão da hélice tripla. Mas é o seguinte, nós teríamos o Porto do Pecém sem que houvesse uma vontade política do setor público? Você acha que a iniciativa privada teria essa determinação ou teria essa ousadia de montar o Porto do Pecém? O papel do Estado, o papel do poder público de poder entrar, por exemplo, na questão do transporte público de massa, como o metrô, que a gente sabe que é uma atividade ineficiente economicamente, aonde deve terminar, aonde começa, aonde termina o papel do Estado no desenvolvimento? Olha, Cliff, tem uma série de aprendizados na minha vida, e o Célio talvez fosse até mais abalizado para falar, porque é um empreendedor do mercado de consultorias, né, de M&A, e participou aí muito de estruturação de operações para investimentos do setor privado, participações em fusões, aquisições. E tem um ponto, né, que a gente tem que aprender na área pública, e muitos ainda... Não existe para o setor privado esse Estado filantrópico. Isso é uma coisa importante. Não existe filantropia através do empreendedorismo privado, né? E aí é importante tanto o Estado compreender isto, como o setor privado. Meu aprendizado diz que determinados equipamentos, né, eles só se viabilizam se o Estado fizer pelo menos uma intervenção inicial. Vou pegar como exemplo, posso lhe dar vários exemplos, isso numa estrada, isso numa linha de transmissão de energia, isso numa venda de uma empresa operadora de distribuição de energia, ou em qualquer segmento de infraestrutura, sobretudo, né, ou de negócio, né. Eu acho que tem que se entender que, em determinados momentos, a presença do Estado é fundamental, né? Por exemplo, se não houvesse uma intervenção estatal, o Estado do Ceará não teria um porto, né? É só olhar o seguinte: está aí há mais de 50 anos, né? Acho que já está beirando os 70 anos, construído o Porto do Mucuripe. Até hoje continua público. O máximo que eles conseguiram foram investimentos, né, em operações desse porto, com o setor privado, né? O Ceará construiu um porto, né, que dificilmente seria feito investimento pelo setor privado, para não dizer que não seria feito, né? Eu coloco uma taxa de possibilidade baixa, mínima que fosse possível.
Já em determinado momento, quando esse porto foi amadurecendo, e ele ainda está muito jovem, né? Nós hoje somos parceiros do Porto de Roterdã, tem mais de 500 anos. O PECEM, da qual nós somos parceiros com eles, na gestão do negócio, né? Vai completar 20 anos em março do ano que vem. Mas foi um porto muito bem conceituado, muito bem estruturado, que já despertou, né, uma presença numa joint venture operacional, já que os ativos continuam públicos, né, para operar o Porto PECEM de forma a remunerar os acionistas. Né? É o que está acontecendo hoje. Eu diria que isso pode acontecer numa rodovia, pode acontecer em qualquer outro segmento de infraestrutura. Então, é importante essa presença do Estado. A gente tem que saber, como gestor público, qual é o momento certo, né, de uma entrada do setor público, né, numa posição mais de natureza empreendedora e estatal, e qual o momento dele sair. Qual é aquele momento que a gente viabiliza alguma coisa e pode sair para a entrada do setor privado. Eu acho que esse é o grande aprendizado e desafio exigido das autoridades públicas. Qual é esse amadurecimento? Onde você entra com o público para promover o desenvolvimento, né, para dotar o Estado de equipamentos necessários, e quando você sai. Né? O Célio sabe muito bem disso. Agora, tem uma coisa que nós precisamos aprender. Né? Isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho usado muito aqui, pela visão também empresarial que eu tenho, né? Pelos momentos da minha vida de aprendizados na vida empresarial, e que eu tento aqui aprimorar. Onde tiver demanda, né, vai ter investimentos, tanto privados como públicos, ou só privados. O importante é ter demanda. Você não pode fazer investimentos ou cobrar investimentos de alguém sem demanda, é o primeiro ponto. Precisa entender, até para atrair um negócio para o Estado do Ceará, uma empresa, né, para produzir qualquer coisa aqui em nosso território, é preciso que tenha um mercado. Senão você vai produzir para quem? Vai vender para quem? Vai remunerar e manter aquela empresa como? Né? Então, esse aprendizado é muito importante a ser feito pelas pessoas públicas. Né? Não adianta a gente, né, procurar criar projetos que não remunerem o capital do acionista, não remunerem o trabalho do acionista, não remunerem os riscos que o acionista toma. Né? Então, é muito importante essa consciência. Né? O Estado tem que saber entrar e sair. E qual é os momentos que o Estado tem que procurar viabilizar, né, uma estruturação capaz de promover o seu desenvolvimento. Eu vejo que o Estado do Ceará hoje, depois de muitos anos, ele está pronto para acolher e atrair o capital privado. Né? Hoje nós, aqui no Estado, estamos procurando dar liberdade econômica, entender essa complexidade do que é uma demanda para justificar a atração de negócio. Por que o Ceará atraiu tão rapidamente, né, 16 grandes negócios e empresas na área de hidrogênio verde, por exemplo? Né? E não conseguiu, ao longo do tempo, atrair, conseguimos atrair uma, mas de pequeno porte, né? Uma refinaria que vai ser construída aqui por um grupo israelense. Né? Eu digo de pequeno porte porque, nesse mercado, uma refinaria de 100 mil barris, eram 50 mil inicialmente, né? Ela não se projeta como viável, né, no mercado. Né? Mas gastaram fortunas em Pernambuco para fazer uma refinaria de Abreu Lima de 200 mil barris e até agora só opera 100 mil. Então, não é uma refinaria pequena essa que a gente atraiu para o Estado do Ceará. Mas 16 projetos de hidrogênio verde, o que é que houve? Né? Por que houve esse boom de atração com o mercado privado? Isso tudo vai ser feito com investimentos privados. Né? Eu até sou muito maduro, né, que se o Ceará implantar 50% disso, nós estamos falando, né, implantando 50% em algo em torno de perto de 50 bilhões de dólares de investimento. Né?
Essa atração dessas 16 todas forem implantadas, nós vamos beirar aí os 100 bilhões de dólares de investimento nos próximos 15 anos. É muita grana, é muito dinheiro. Mas por que atraiu? Por que o capital privado resolveu correr esse risco e empreender no Ceará no programa de hidrogênio verde? Porque tem mercado. Simplesmente porque tem demanda. Eles vão produzir no Ceará e vão exportar. Por quê? Porque tem demanda em diversos continentes, por conta da descarbonização, né, e dessa nova onda, né, de criação de um modelo econômico priorizado em cima da sustentabilidade, da inclusão social e da governança. Isso é a grande mudança do modelo anterior para esse modelo futuro. E eu acho que isso, de alguma forma, é uma provocação da pandemia. Os empresários estão vendo a necessidade de fazer um desenvolvimento, colocar recursos em negócios que exijam uma melhor governança e exijam uma melhor inclusão, porque não adianta você empreender e desenvolver um negócio, né, em segmentos que continuam sem participar dessa festa, sem ter acesso à construção dessa riqueza, que são os mais pobres. Então, Cliff, eu coloco muito aqui na secretaria a compreensão de que é preciso demanda. Se houver demanda, o Ceará vai se tornar um grande polo econômico, né? Como se consolidou ao longo desses anos, uma economia, né, de bases ainda frágeis, mas que tem tudo para se tornar uma economia de bases muito fortes, não só a partir de um projeto como o projeto siderúrgico, né? Hoje o Ceará tem 3 grandes siderúrgicas aqui em funcionamento, capitaneadas e lideradas pela CSP, a maior de todas elas. Acho que com essa consolidação dos projetos da refinaria, de energias renováveis, essa cadeia tão forte de gás e de hidrogênio verde, o Ceará possa ter uma base econômica mais duradoura e de longo prazo, né? E com economias complementares, como o agronegócio, como o André se referiu, a área da moda, que é uma base muito bem instalada. O Ceará é o segundo maior produtor de calçados do Brasil, é o quinto da área têxtil e de confecções, né? O turismo, né, que tem suas sazonalidades, que tem que ser respeitada aí nesse conjunto, mas essa nova base que a gente está montando em cima de tecnologias, o hub tecnológico, né, o governador evidencia muito, né, com a atração de todo esse mercado de hardware, de software, a partir da conectividade que o Ceará construiu de infraestrutura e de pessoas, né, para trabalhar nessa área, esse de energias, né, que é um sucesso, né, a logística, que eu acho que é um ponto fundamental. O Ceará tem que ser um estado que tem que buscar excelência em logística, né? Então, eu acho que com isso, né, com o que nós estamos fazendo, né, porque o que nós estamos procurando nessa estrutura que foi proposta, o André participou muito disso, né, a gente viu que essas recomendações eram questões importantes. Primeiro, garantir ao empresariado liberdade econômica, não ter preconceito contra o investidor, não ter preconceito com o investimento privado, né? Acolher bem esses investimentos, dar oportunidades. Nosso Estado tem inúmeras oportunidades para fazer um desenvolvimento pautado exatamente nesse bom acolhimento. E como disse o Célio, né, o Estado que nós estamos procurando construir, ele tem que ser economicamente mais forte, mais rico, em cima de pré-requisitos importantes, que já foram citados aqui por mim, pelo Célio, pelo André, que é uma ambiência de negócio a melhor possível, uma infraestrutura competitiva, uma rede de inovação e tecnologia, uma rede muito forte de capital humano, né, e com altos níveis de produtividades pela sua qualificação, inserção internacional, né, porque o Ceará, ao contrário do que muitos colocam, na minha opinião, né, o que falta é uma base mais consistente, por isso falei da provocação das universidades, de conhecimento, de pesquisa, de inovação, de tecnologia. O Ceará agrícola de hoje, né, deu até um exemplo ao governador outro dia. Eu disse: governador, eu vou lhe mandar um presente, né, que é uma coletânea do que a fruticultura e o setor de hortaliças do Ceará já produz. Eu nem coloquei nada
no sentido de proteínas, né? Economia do mar. Eu coloquei numa cesta só de fruticultura, né? E de hortaliças produzidas no Ceará nos dias de hoje. E mandei um bilhete, governador, há 30 anos atrás, se eu quisesse fazer esse esforço, esse presente só iria. E se houvesse um bom inverno, constando nessa cesta, feijão verde e milho verde. Hoje, o Ceará produz uma fruticultura super diversificada, de frutas tropicais, são quase 25 culturas diferentes. Né? O que foi isso? Por que essa mudança, em menos de 30 anos, que está acontecendo? Foi só infraestrutura? Foi só ambiente de negócio? Não, foi inteligência, foi pesquisa, foi associar nossas universidades, sobretudo a Embrapa, que é um órgão extremamente qualificado no Brasil, colocou o país na ponta do suprimento de alimentos e criou commodities importantíssimas na área de alimentos no mundo. Hoje, como diz assim, o carro-chefe da nossa economia, do ponto de vista mundial, juntamente com o petróleo e juntamente com minérios de ferro, né? Que o Brasil exporta como commodities valorosas hoje para o mundo. Até sou um pouco contrário, porque acho que isso também deveria ter uma agregação de valor local, né? Mandar nosso minério para produzir chapas na China, para produzir toda a indústria automobilística chinesa, para depois a gente comprar esses carros aqui, né? Pagando toda essa agregação de valor ao mercado chinês. Eu, particularmente, gostaria que esse valor fosse agregado aqui, né? A gente não pode ser apenas uma barriga de aluguel do desenvolvimento para países que têm mais tecnologia, né? Porque, como diz o rei Tocani, né? Tecnologia, ou você desenvolve e tem, ou você exporta ou importa. Não tem outro caminho, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que esse desenvolvimento, que essas oportunidades que vão ser criadas, que esse risco que tem que ser tomado, tem que estar uma estrutura de Estado criando facilidades, não atrapalhando o empreendedor privado para trazer esses investimentos. Dinheiro não falta no mundo. Agora, dinheiro não vai vir com incertezas, que é o que a gente está vendo no país, né? Cada dia que passa, o presidente da República mete um gol contra e faz com que o investidor internacional, que está ávido por grandes investimentos de bom retorno, não venham para o Brasil. E o Brasil tenha chegado aos níveis mais baixos de investimentos externos, como estamos vivendo nos dias de hoje. Ok. Né? Tem que criar essas condições, essas facilidades, para que o empreendedor privado cumpra seu papel e o empreendedor público também o seu. Muito bom. Bem, eu tenho aqui a pergunta do professor Felipe Guidon, da Unifor, da Universidade de Fortaleza. Ele tem uma pergunta dirigida ao André e uma pergunta dirigida a todos os membros do painel. A primeira pergunta é o seguinte: André, você poderia comentar a respeito dos clusters mais bem-sucedidos nesse programa de clusters econômicos de inovação? Essa é a pergunta. Mas a pergunta também que ele faz ao Célio e ao Maia também é o seguinte: em que pé está o processo de internacionalização desses clusters locais? Tá certo? Então vamos começar primeiro com a pergunta, André. Você começa respondendo o professor Felipe, certo? Professor mestre da Unifor, mestre em ciência política, enfim, a respeito dos clusters mais bem-sucedidos. Ok. Talvez eu começo a resposta por tentar situar um pouco essa questão dos setores prioritários, etc., face aos clusters econômicos, porque são duas iniciativas diferentes. No âmbito do trabalho que nós fizemos no Plano de Desenvolvimento Econômico do Ceará, nós selecionamos 4 setores prioritários, como eu referi: turismo, agronegócio, tecnologias de informação e energias renováveis. Houve um conjunto de setores que entraram de forma transversal no plano, como era o caso de logística e transportes, ou setor hídrico, e outros setores que, embora não tenham sido os 4 priorizados, também tiveram, por assim dizer, uma menção honrosa e ficaram ali no radar da priorização, que, como eu falei, o setor de calçado e têxteis, e também o setor da saúde. Essa priorização, essa estratégia de desenvolvimento econômico foi pensada
fundamentalmente para já ancorar-se naquilo que era a realidade vivida pelo Ceará, que na altura tinha os 3 hubs, né? O hub de TI, o hub logístico, o hub aeroportuário. E agora temos o hub de hidrogênio verde, que, se me permitem, acho que pode ser considerada aqui uma externalidade positiva do trabalho de planejamento dessa estratégia de desenvolvimento econômico. E eu queria fazer só uma pequena parte, Cliff, você perguntou ao secretário Maia sobre até onde é que vai o papel do Estado, não é? E aquilo que, na minha concepção, e um pouco aquilo que nós trazemos para o nosso trabalho, o papel tem sempre o Estado tem sempre um papel de facilitador ou de indutor. Portanto, define um pouco aquilo que são as balizas, o contexto onde depois os agentes vão atuar. E eu acho que o caso do hub de hidrogênio verde é um exemplo disso. Houve uma aposta clara do ponto de vista político, de estratégia política, de considerar as energias como um setor absolutamente prioritário no estado do Ceará. E a partir daí, com competência, com capacidade, com uma política verdadeiramente de Estado, não é? Porque acho que um outro fator muito importante, que foi o que o secretário Célio também falou, é essa continuidade nas políticas, não é? E de fato haver verdadeiramente políticas de Estado. E acho que a aposta na energia é uma política de Estado que depois, conforme vai se desenvolvendo, chega nesse estágio de se ter um hub internacional no hidrogênio verde, portanto, na vanguarda daquilo que são as tendências do ponto de vista de fontes sustentáveis de energia. E, portanto, voltando ao que eu estava referindo, temos os setores prioritários do plano de desenvolvimento e os clusters econômicos de inovação foram uma iniciativa da SEDET que surgiram ao mesmo tempo da elaboração do plano de desenvolvimento econômico e que procuraram até beber um pouco da metodologia que nós trouxemos para o plano de desenvolvimento econômico, que foi avaliar aquilo que eram as potencialidades da atividade econômica do Ceará nas suas diferentes macro-regiões de planejamento, com aquilo que era a capacidade do ponto de vista científico e tecnológico. Tá? E eu queria enfatizar aqui esse ponto, porque quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente tem que olhar para o território. Né? Não conseguimos fazer desenvolvimento econômico de forma separada ou autônoma daquilo que são as realidades e as dinâmicas do território. Isso, no caso do Ceará, é muito importante. Há uma concentração da atividade econômica e produtiva na região metropolitana de Fortaleza. Né? É ali onde estão as melhores oportunidades, os melhores salários, etc. E no âmbito do plano de desenvolvimento econômico, e depois os clusters econômicos de inovação tiveram a preocupação em, nessa estratégia de desenvolvimento econômico, tentar capilarizar as oportunidades de desenvolvimento. E, no fundo, contribuir para que o território do Ceará, as suas diferentes regiões, fossem mais coesas, mais equilibradas. Para que, no fundo, tivesse oportunidades de negócio, oportunidades de emprego qualificado, oportunidades de desenvolvimento em todas as regiões do estado do Ceará, aproveitando aquilo que são as suas potencialidades endógenas. Tá? Eu acho que a internacionalização desses clusters econômicos de inovação, aqueles que têm se desenvolvido mais, são aqueles mais ligados aos hubs, que são, enfim, investimentos mais amplos, mais vultuosos e que têm uma capacidade de arrasto. Portanto, tudo aquilo que são os clusters econômicos ligados às energias renováveis, a questão da logística, tem tido maior desenvolvimento, porque está ligado aos hubs, mas eu diria que, de um modo geral, todos esses clusters têm vindo a se desenvolver. Alguns deles talvez não tenham o potencial de internacionalização, como o hub do hidrogênio verde tem, mas isso também, nessa lógica de estratégia de desenvolvimento econômico, não faria mal. Desde que consiga gerar essas oportunidades de negócio, de desenvolvimento de emprego nas regiões onde se situam, já cumpriria bem a sua missão. E termino com o último ponto, já que estamos falando aqui de internacionalização de novo, não é? Acho que é um aspecto muito importante que pode ajudar a explicar o êxito daquilo
que o Estado tem vindo a fazer em matéria de planejamento do desenvolvimento econômico, que é a procura de inserir-se em cadeias globais, em cadeias de valor globais. Tá? Ou seja, há uma preocupação do Estado do Ceará em apostar em setores que existem a nível global, que têm uma demanda verdadeiramente a nível global, procurando eventualmente especializar-se em determinado segmento produtivo, mas inserir-se nessas cadeias globais, o que permite, por exemplo, estar mais preparado, mais resiliente, que é uma outra palavra da moda aqui na Europa, mais resiliente a choques de demanda por conta de crises internas no Brasil, por exemplo. Tá? E, portanto, há essa aposta estratégica que eu acho que é muito válida e que a longo prazo vai gerar os seus benefícios para o Estado, porque permite trabalhar, enfim, com várias variáveis e fazer essa inserção em cadeias de valor globais. Obrigado, André. Célio, tudo bem? Tranquilo. Diga tudo lá. Bem? Célio, a pergunta do professor Felipe é sobre a respeito dos clusters mais bem-sucedidos do programa de clusters econômicos de inovação. Em que pé está o processo de internacionalização desses clusters locais? Mas eu queria incluir uma pergunta no meio dessas perguntas, fazer um sanduíche, tá certo? Você falou que é o secretário pós-pandemia, né? Então, eu queria saber o seguinte, afinal de contas, esse processo de pandemia influenciou essa questão dos clusters? Esses clusters, eles foram estimulados ou desestimulados com esse processo de pandemia, que eu acredito, inclusive, que não existe pós-pandemia. Nós estamos em plena pandemia, tá certo? Mas eu gostaria da sua opinião, que você colocasse a pandemia no meio dessa pergunta do professor Felipe. Eu acho que a pergunta foi boa, mas eu vou aproveitar aqui duas palavras, duas partes aqui importantes do André e vou buscar depois lá com o secretário Maia Júnior algumas respostas, certo? Inserção em cadeias globais, criação de valor. Eu acho que essa é a palavra-chave para a gente poder trabalhar a racionalidade econômica que tem nessa internacionalização. Aí eu vou puxar um pouquinho uma ideia importante, você colocando assim o que o Maia falou sobre, porque ele foi um dos, vamos dizer assim, dos grandes servidores públicos, né, que trabalharam aí tanto o porto como o aeroporto, né, Cliff? Por isso a pergunta do Estado empreendedor. E ele saberia responder bem, e ele falou a resposta também chave, a hora certa de sair. Mas eu queria lhe colocar, talvez eu não tenha sido claro, que tudo depende dessa condição do Estado estar desenvolvido ou não. Quando se fala, e aí vou buscar novamente o André, o Estado empreendedor pode ser esse Estado indutor, sim. Mas logo em seguida, tanto o Porto do Pecém teve aí essa parceria do Porto de Roterdã, como também o aeroporto chegou aí com a FAPO na concessão. O que é importante é que o Estado, sim, tem um papel muito fundamental na construção de infraestruturas, Cliff. Esse é um investimento claro do Estado. Os investimentos públicos produtivos, que a gente chama, devem ter o chamado multiplicador de barro. E esse multiplicador, ele significa que esses investimentos vão poder gerar também uma receita, e essa receita ela acaba sendo circular e acaba propiciando um ciclo virtuoso de crescimento de uma economia. Nesse momento, eu posso... Não quero ser contra a Mazzucato, mas a Mazzucato, quando ela fala também em indução à tecnologia. Olha que coisa bonita está acontecendo. Há uma nova tecnologia em curso dessa substituição do fóssil para algo não fóssil, né? Que se fala dessa combustão, das energias renováveis, essa derivada, que é o hidrogênio verde. Isso aí é muito complicado, é muita tecnologia. Aí eu vou voltar uma coisa, Cliff, para você, e também chegando aí no professor, nós somos abençoados por Deus, né? Porque nós tivemos muito sol e muito vento. E fomos abençoados por Deus duas vezes, quando deu inteligência ao homem para poder criar tecnologias onde esse sol e vento, que eram recursos naturais abundantes na nossa história e seculares, puderam se transformar nessas energias eólicas e fotovoltaicas, né?
E assim caminha a humanidade. As vantagens comparativas de recursos naturais se tornam vantagens competitivas e, no nosso caso, agora permanentes. Eu fico até com medo, Cliff, em um momento do sertão central alguém querer mais sol do que a água. Mas voltando a uma visão de clusters e como isso está totalmente ligado a esse processo de internacionalização, cadeias produtivas básicas em qualquer economia são água e energia. Olha a resiliência acontecendo. O Ceará foi quem mais sofreu com falta de água. Nós temos a antologia de Raquel de Queiroz para falar do 15, sobre a maior seca. Não pode não ter sido a seca maior do Brasil em 15, mas a narrativa é essa. E a gente vai compreender, nessa alegoria de entender a seca, que você teve o sertanejo, e num outro momento você foi também discutir um pouquinho, um pouco de conselheiro, a ideia que o sertão poderia virar mar e o mar virar sertão. E esse debate é muito importante. O mar realmente poderia virar se ele tivesse um uso, como está ocorrendo, mal versado pela própria sociedade. O plástico, é você fazer uma dessalinizadora sem a verdadeira construção correta. Então, os nossos clusters, eles começam assim, água e energia, como cadeias produtivas básicas. A logística que foi falada, ela foi induzida? Foi, mas você precisa do intermodal. Você precisa dessa logística marítima para até transportar o hidrogênio verde. Você tem agora vantagens muito importantes com Roterdã e Fraport. E você tem a TIC, a tecnologia da informação. Novamente houve uma indução. O governo fez lá o cinturão digital, mas aí você teve MOB, teve outras empresas trabalhando aí, BrisaNet, a questão da interligação de tudo isso, a conectividade. Olha a parceria público-privada funcionando muito bem em tudo isso. E aí nas cadeias produtivas dinâmicas, né? Como foi falado aqui, falou do agronegócio, e algumas que são tradicionais, você tem que fazer a transição. Quando se fala em calçados e têxtil, fala um pouquinho mais de cadeia produtiva da moda, né? E aí a gente entra em dois hiperclusters, né? O hipercluster da economia criativa, que ajuda na inovação, e a economia criativa que ajuda também nesse design que pode ser trazido para a indústria da moda, nas indústrias tradicionais, têxtil e etc. Mas tem, como foi dito aí no caso aí, a questão da criação de valor, tem que ter criação de valor. E o design faz isso, ele traz a criação de valor. Novamente, Deus ajudando o homem, abençoando, para que ele tenha essa criatividade e inovação, para poder, com os recursos naturais, Cliff, fazer esse Estado empreendedor. Viu? Agora, é uma combinação de diálogo com a sociedade e essa cooperação Estado, mercado, academia, transformando e ligando esses clusters, obviamente de inovação em qualquer região, dentro da sua vocação, dentro daquilo que foi determinado e colocado, e tudo isso vai encontrar um caminho hoje junto aos mercados internacionais. E o capital internacional quer saber se nós estamos dentro das certificações, das coisas corretas. Não adianta, é IFRS na contabilidade, é a certificação do próprio hidrogênio, para ver se realmente essa energia renovável que vai para o hidrogênio, ela realmente é verde, ela é completa, se ela não é marrom, se não é azul, e aí vai, porque tem uma coloração muito grande do hidrogênio. Mas o mais importante é que o Ceará está num caminho onde ele fala, não é o futebol no Ceará Sporting, não é Sobral, também dando aquela visão de United States of the Sobral, mas a gente completando que o estado do Ceará é um estado hoje que se pode colocar globalizado, com um projeto de estado, olhando médio e longo prazo, esse é o pensamento importante, com lideranças que estão se apoiando, independente de construções ideológicas, eu acho que isso é o mais importante. A crise nos ajudou, você quis falar sobre a crise? A pandemia está aí, e ela realmente nos ajudou. Ela nos ajudou a enxergar aquilo que não se via. Tá? E muita coisa teve que ser acelerada, e muitas coisas tiveram que ser modificadas. Políticas públicas tiveram que ser melhoradas. Aquele saneamento básico que faltava ali, que estava debaixo da terra, ele ficou mais ressaltado com a pandemia, porque você foi procurar as casas. Aquela habitação precária, só em Fortaleza nós temos 100 mil, ela ficou mais ressaltada, porque nós tínhamos uma economia aglomerada. Então, tudo isso começa a transformar. Mas nós temos aí essa questão. Acho que tem muita dor que houve,
e talvez em cima das dores a gente consiga compreender melhor o que é o nosso mundo e transformá-lo. A transformação digital ela vem com o homem. E aí eu sempre coloco Deus em cima para poder dizer o seguinte: eu acho que nós tivemos assim uma bênção aí nesse momento, depois de tanta resiliência, com tanta seca, com tanto sofrimento, e pessoas assim maravilhosas, como foi aí, como tem sido, né, o secretário Maia Júnior, como tem sido o governador, que ele tem humildade, ele tem integridade, e é uma pessoa aberta ao diálogo. Não há discussão de a gente ter, se é do partido A ou B, é uma questão de você ter essa função. Aquele que tem humildade e tem diálogo tem uma chance um pouco melhor nesse mundo, onde a Torre de Babel e essas polarizações atrapalham muito. Até na geopolítica, viu, Cliff? Eles colocam, está num texto do Fórum Econômico Mundial sobre geopolítica, colocando, países em desenvolvimento são extremamente tratados para polarizações, para que eles não se desenvolvam. Isso não é um texto meu, não. Entre lá no Fórum Econômico Mundial, aperte geopolítica e você vai ver. E nós não nos entendemos também por grupos de interesse que têm outras finalidades. Mas isso é difícil se colocar na mesa, tá bom? Mas tem que economia política e desenvolvimento, tá bom? E esse é um outro tema para um grande painel. Diga, secretário. Tá bom. Não, eu queria só complementar aí, em resposta aí ao professor e às colocações feitas. Se o senhor me permite só um minuto, é o seguinte: eu recebi aqui da produção aqui que nós temos mais 10 minutos. Então, eu queria propor que nós fizéssemos uma rodada de 2 minutos, 2 minutos e meio cada, para as considerações finais. Mas pode começar com o senhor, secretário, por favor. Não, eu só queria ratificar o que o André colocou, né? Primeiro, né, com a questão do território. Acho que o desenvolvimento se dá no território e, logicamente, tem que ser pensado nele, né? Acho que um ponto que eu agrego à resposta dele é que esse desenvolvimento respeite as vocações, sobretudo locais, né? Não podemos fazer um desenvolvimento desrespeitando vocações locais, né? Outro ponto, né, que exige respeito e capacidade, né, de unir são os recursos naturais, né? Nós podemos mudar um pouco essa questão do desenvolvimento sem recursos naturais pela mão do homem. Muitos países estão provando isso, que é possível, né, agregar, através da logística, né, as compensações de falta de alguns recursos naturais disponíveis. Sou totalmente favorável a essa questão das cadeias globais daqui para frente, com esse mundo globalizado, com esse mundo que exige muita escala. Infelizmente, né, é uma nova economia que está aí postada no atual momento do mundo, e defendo muito que é preciso se identificar essas demandas, né, para se montar esse arranjo para você fazer desenvolvimento, com esses pontos que foram elencados. E o grande público que está presente nesse evento ouviu falar muito aqui em clusters, né? O André falou, qualificou 4 clusters, né, da época do trabalho, ele lembra disso. Nossa posição, até por falta de braço, por necessidade de foco, era termos iniciado esse trabalho aqui com 7 clusters, né? O André, eu acho que se recorda dessa discussão, né, porque ele colocou aí: o cluster da saúde é um cluster dificílimo, sobretudo porque esse mercado de bens da saúde tem alguns donos, né, que estão polarizando hoje, né, não só aqui no Ocidente, mas no mundo inteiro. Tem esses grupos polarizadores liderados pelos Estados Unidos, pela França, pela Alemanha, pela Suíça, né, em confronto com outros grupos que também se desenvolveram do ponto de vista do cluster da saúde, como a Rússia, como a Índia e como a China. Esses grupos são antagônicos dentro desse universo de interesses, né? Nós estamos aqui procurando fazer um trabalho de evoluir, já evoluímos alguma coisa nos clusters econômicos de saúde, estamos montando esse planejamento com o secretário de saúde, o Dr. Cabeto iniciou muito bem esse trabalho, essa visão, mas nós estamos analisando, né? Porque é muito difícil a gente trazer essa economia da saúde para o estado do Ceará
se não for nesses caminhos mais próximos que a gente está encontrando de possibilidades com a China e a própria Índia. Né? Com a Rússia já é um pouco mais difícil. Quero dizer a ele que a gente, né, mantém o polo têxtil calçados, as recomendações dele estão sendo extremamente úteis na modernização do que a gente está chamando aqui a moda, né? O agronegócio também estamos avançando bem, né? O turismo, como ele qualificou. Agora, como desdobramento, né, sim, energias renováveis também que foi colocado. Como desdobramento, a gente vê muito boas possibilidades, discutimos na época com ele, né, essa inserção desse polo de TIC que ele comentou, está andando maravilhosamente bem no Ceará, inserimos mais o polo de TIC, a de segurança hídrica, recursos hídricos, pelos grandes investimentos que vão vir pela frente nessa área no Nordeste do Ceará, né? Agregamos ainda com ele a logística. Agora, a economia do mar, a economia criativa, foram desdobramentos desse conjunto, né? Sobretudo do agronegócio. A economia do mar é inserida dentro dele, mas nós demos um destaque para evidenciar a importância. E, recentemente, sim, e o governador inseriu, né, o que ele enfatiza, né, que está dentro desse conjunto, né, o hub aéreo, né, muito inserido dentro da cadeia do turismo, o hub portuário, muito inserido dentro da logística, e o hub tecnológico, muito será inserido no processo de TIC. E nós, André, criamos, que também podem se juntar, são desdobramento das energias renováveis, o hub de gás natural. O Brasil ainda vai ter que ter aí estruturas de fornecimento de gás natural para o seu desenvolvimento por um bom tempo. É o que a gente chama de hidrogênio cinza, né? O hidrogênio verde são duas ações que a gente está consolidando. Eu poderia até resumir isso num único cluster, energias renováveis, gás e hidrogênio verde. E falamos muito aqui em competitividade, em inserção global, né? Nós estamos trabalhando fortemente um hub de comércio exterior no Ceará. Nós precisamos aumentar essa inserção internacional dessa produção do estado do Ceará para melhorar, sobretudo, a competitividade com essa inserção internacional. Eu só queria ter dado esse formato aí final para quem está nos ouvindo saber que clusters econômicos, né, a gente se referiu aqui durante todo o evento, né, nós estamos trabalhando fortemente no estado do Ceará. Isso hoje totalizam 14, né? Mas muitos dos 14 estão dentro um do outro, o que dá mais foco e dá um esforço mais reduzido, né, de amplitude ao programa de classes. Esses são os classes que nós estamos trabalhando. Eu aqui agradeço, aproveito para fazer o agradecimento, dizer da minha alegria, Cliff, de revê-lo, você com a sua competência, né, e articulação, está promovendo mais uma vez um grande debate, e agradecer, rever e participar de uma mesa com duas pessoas, não só muito competentes, que muito contribuíram aqui com o trabalho que nós estamos liderando, mas, sobretudo, muito elegante. O amigo André, que espero breve nos encontrarmos e rever novamente, e o meu amigo Célio. Essas pessoas merecem todo o rendimento de homenagens, porque têm contribuído com o trabalho que eu estou à frente aqui de forma muito positiva. Muito obrigado a vocês dois e a você, Cliff. Muito obrigado, secretário. Agora eu gostaria de passar para as considerações finais do André e do Célio. André, começando com você, amigo, por favor. Ok, eu prometo que vou ser breve, 30 segundos. E para terminar, eu talvez deixo aqui 2 desafios, já que estou numa mesa aqui com 2 secretários, deixo 2 desafios para se pensar no futuro. O primeiro é investimento de impacto em ciência, tecnologia e inovação. A gente falou aqui de cadeias de valor globais, de internacionalização, de tripla hélice, etc. E eu considero que, se não houver um investimento de impacto em ciência, tecnologia e inovação, alcançar esses objetivos pode ficar prejudicado. Tá? Acho que o Ceará já tem muito boas iniciativas na promoção científica e tecnológica. O exemplo do programa do cientista-chefe é um claro exemplo disso, mas eu sinto que podemos ser mais ambiciosos nesse âmbito e, de fato, ter um investimento de impacto. E o segundo desafio tem a ver com uma palavra que eu falei agora há pouco, que é resiliência. O secretário Célio, na primeira intervenção, falou, como secretário do pós-pandemia,
retomada, né, em primeiro lugar, depois a recuperação, já se fala em recuperação. Eu deixo aqui o desafio para se olhar além e se pensar em resiliência, ou reconversão, se quisermos dizer. No fundo, pensar a longo prazo, pensar em como é que a gente pode preparar o Ceará, o território do Ceará, a população do Ceará, para aquilo que são o futuro, que é incerto, que vai ter novas crises de efeito e impactos globais, não é? Como é que a gente pode preparar o Estado e a sua população, a sua atividade econômica para melhor enfrentar essas situações, para sair delas mais fortalecido e para aproveitar as oportunidades que ela vem trazer. Obrigado. Muito obrigado, André. Doutor Célio, tudo bem? Suas considerações finais. Deixa eu tentar fazer essa coisa comprimida em 30 segundos, igual o Barbosa, o André Barbosa. Barbosa, eu vou entrar na tua resiliência inicialmente. Eu acho que você falou a palavra-chave desse conceito, viu, Cliff? Pós-pandemia. Na verdade, talvez a gente conviva com isso por muito tempo. Talvez essas coisas sejam naturais até, dentro de um certo ponto. O que não é natural é não ter vacina, o que não é natural é não se cuidar, etc. Mas a gente tem que entender. E essa resiliência, nós temos sim um enfrentamento para reanimar a população. Você tem toda a razão, André Barbosa. Questões sociopsicológicas que devem ser observadas, principalmente na educação das crianças, que isso saiu um trabalho recente da Fundação Maria Eulólia Vidigal, importante, está sendo feito já um trabalho inicial em Sobral, inclusive, porque nós temos que, depois desse tempo, vamos dizer assim, que talvez tenha parado, essas pessoas têm que se reencontrar, né? E eu estou falando só das crianças e dos jovens, para recuperarem a sua própria educação formal, porque esse ambiente do jovem exigia uma interação social, e isso foi perdido durante o tempo. E aí também as pessoas agora, nessa reconversão que você falou, e é perfeito o termo, para que a gente possa pegar e fazer um convite a todos a se esperançar. Eu acho que essa é a palavra que a gente usa na boa poesia e que o Cliff adora, porque é um poeta também. E esperançar é o verbo que eu vou deixar aqui nessas considerações finais. Vamos sim internacionalizar. Nós pertencemos a, como diz assim, nós somos cidadãos globais. Então, nós todos pertencemos a uma humanidade. E essa humanidade, ela tem que ser acolhida de todas as formas, de maneira ética. E aí, eu quero agradecer aqui a oportunidade do Ceará Global 2021. É muito bom estar discutindo aqui um pouquinho, fazendo essas reflexões, às vezes até um pouco filosóficas. Agradecer muito ao secretário Maia Júnior, que eu tenho hoje comigo. Não sei se a gente vai brigar lá na frente, mas o Maia é uma emoção, é uma pessoa de ruptura, é uma pessoa que a gente aprende muito. Eu aprendi um pouquinho, estou no meu estágio de Estado, viu, Cliff e André, mas aprendi já bastante aqui com o Maia. E isso é muito importante. E Cliff, que também é um amigo e que a gente tem feito. Bom, parabéns ao evento e boa sorte. Mauro Costa aí, um abraço muito grande. E aqui eu me despeço. Tá bom? Muito obrigado, Célio. Bem, nós chegamos ao final do painel Clusters, Estratégias de Desenvolvimento, né, que faz parte do evento Ceará Global. Eu gostaria de agradecer, em meu nome, mas também em nome do Grupo de Comunicação Povo, a participação, Mauro, desse painel tão importante, né, com pessoas que pensam o Ceará e pessoas também que, de uma certa forma, também conjugam o verbo esperançar, como falou no final aí meu amigo Célio. Muito obrigado ao André Barbosa, foi um prazer lhe conhecer, André, consultor sênior da Sociedade Portuguesa de Inovação, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez agradeço ao Célio Fernando Bezerra, meu amigo, secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Estado do Ceará, e também o agradecimento ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, SEDET, Maia Júnior. Muito obrigado pela presença. Doutor Mauro, passo o bastão para o amigo para continuar esse brilhante evento. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Cliff, nós que agradecemos a todos vocês, você pela condução brilhante, nossos painelistas, o André, meus queridos doutor Célio Fernando, doutor Maia Júnior. Espetacular o nosso primeiro painel do Ceará Global 2021.